amigos, tudo bem? O vídeo hoje é sobre a verdade sobre a sua insatisfação. É mais um dos meus títulos confrontantes, porque é meio enigmático, eu adoro isso. E na real, vou ser muito simples com vocês. Vou tentar pegar um pouco mais leve com vocês dessa vez, porque o último vídeo foi bem pesado, assim, sabe? Foi bem grande. E, enfim, mas eu podia começar e terminar o vídeo agora só falando que se Jesus não for suficiente na tua vida, nada nunca vai ser. Incluindo você mesmo, tá? Acabou o vídeo. E talvez seja um pouco complexo de entender isso no começo, mas a gente vai destrinchar pouco a pouco. Tu pode se tornar tudo aquilo que tu sempre quis ser e ainda assim ser insatisfeito. A gente vai falar agora na primeira parte sobre aquela famosa frase: a ânsia de ter e o tédio de possuir. Porque tu entra num ciclo de consumismo ou de ganância, por assim dizer, que depois que tu conquista aquilo que era tão almejado pra ti, aquilo já não é mais suficiente. Talvez porque tu não se sentiu da forma que tu achou que tu ia se sentir. Talvez porque não foi da forma que tu esperava. Talvez não foi igual tu idealizou ou planejou. Só que daí tu cria uma nova expectativa em uma nova coisa e tu acaba se frustrando de novo ou conquistando e se sentindo vazio. Enfim, muitas possibilidades. Mas, gente, entendam. Ter plano de carreira, sonhar com casamento, construir família, mudar de vida, de aparência, de personalidade, não é errado. Querer essas coisas não é errado, na verdade é até saudável querer mudar e andar e conquistar coisas. Só que o problema é quando tu depende disso para de certa forma ser você, ser completo e ser satisfeito. E não é errado querer essas coisas. Eu mesma desejo muitas dessas coisas, se não todas. Só que isso pode se tornar o maior erro da tua vida se Jesus não for suficiente. E eu digo por experiência própria. Jesus precisa ser aquilo que tu mais deseja e que tu mais anseia. Antes de um casamento, antes de uma família, antes de uma carreira, antes de você mesma, sabe? E enquanto o amor de Deus não for suficiente, nenhum outro vai ser. Seja romanticamente, seja um amor paterno, seja o amor de uma família, seja o amor que for. E a gente pode ver isso em 1 João 4,19. Gente, desculpa o barulho, mas é que eu tô numa sala de estudo e tem algumas pessoas ali atrás que não são muito civilizadas e na frente também. Mas tudo bem, continuemos. Nós amamos porque ele nos amou primeiro, é isso que está escrito em 1 João 4,19. E enquanto Jesus não for suficiente, nada nunca será, inclusive você mesmo. Eu vou repetir isso quantas vezes for necessária para você entender. Existe aquela mentira, aquela falácia de que, nossa, quando eu fizer isso, eu vou ser satisfeita, eu vou ter minha vida dos sonhos e vai ser tudo perfeito e eu vou ser completa. Quando eu casar, nossa, eu vou ser a pessoa mais feliz do mundo. Quando eu fizer tal coisa, eu vou ser a pessoa mais feliz do mundo. Só que tu não pode, primeiramente, que tu não pode idealizar uma pessoa e projetar os teus desejos em alguém. Porque primeiro ninguém é obrigado a seguir a tua lista de perfeição. E segundo, que não é certo projetar os teus desejos em algo ou em alguém. Por quê? Porque não é muito saudável fazer isso. E a gente vai entender isso agora. A insatisfação, ela continua porque o problema não é a ausência de algo externo, por mais que a gente pense que seja. Mas o problema é a ausência de algo interno. É uma desconexão com o próprio Deus. E a gente vê isso em Marcos 8,36, que fala do que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria alma. E em 2 Coríntios 12,9, que fala: minha graça é suficiente para você. E quando eu terminei, há uns meses atrás, a minha psicóloga, minha família, meus amigos, todo mundo falava que eu precisava ser completa sozinha. E eu ficava, putz grila, que parte de mim que essa pessoa levou, que tá todo mundo vendo menos eu? O que tá faltando em mim pra eu ser eu, sabe? O que as pessoas conseguem ver em mim que eu não tô conseguindo sentir falta? Eu ficava me questionando, que parte de mim que é essa que eu perdi, que todo mundo consegue ver menos eu? Fiquei, Jesus, o que tá acontecendo?
perdi um braço e não tô percebendo. Só que eu continuo sendo a mesma pessoa, a mesma Rada. Só que talvez com mais aprendizados e mais maturidade. Porque um relacionamento, querendo ou não, é uma escola. Tu aprende errando e talvez tu se arrependa muito dos teus erros, só que foram necessários pra tu melhorar e pra tu entender muita coisa sobre você mesmo. Só que o que eu percebi, na verdade, todo mundo falava que talvez eu devesse ser feliz sozinha, que eu devia viver como se eu nunca fosse casar ou alguma coisa do gênero. Só que eu continuo ansiando um casamento. Eu continuo ansiando construir uma família. Eu continuo ansiando conhecer o amor da minha vida e namorar com ele e viver cada fase. E isso é um sonho. Isso não é um sonho, isso é um objetivo, é um projeto, vai acontecer. Tem diferença. Tem muita diferença, gente. Mas enfim, eu percebi que na verdade não é que eu deveria ser feliz sozinha, porque eu não gostava de estar sozinha. Não que eu não goste de mim, na verdade eu gosto muito de mim. Modéstia à parte, sou muito legal. Às vezes, nem sempre. Mas o que me faltava de verdade era ser satisfeita em Cristo. E eu percebi que eu não queria ficar solteira, tá? Mas talvez foi necessário essa fase para eu entender que Cristo é suficiente, que não tem relacionamento algum que substitua essa amizade que eu construí com Cristo. E a gente vai falar um pouco sobre isso, só que em outras áreas também, porque eu fui vulnerável com vocês, agora é a vez de vocês serem vulneráveis. Mas não precisa pôr nos comentários e nem me falar nada. Vou deixar vocês serem vulneráveis com o Senhor. E essa frase é muito importante, gente. Por trás de todo anseio insatisfeito existe uma verdade oculta. E a pergunta é: o que tu realmente está procurando? E daí eu vou falar algumas coisas. E daí vocês vão ver com o que vocês se identificam, tá? Tu quer um relacionamento ou tu quer se sentir amado, escolhido e que alguém ficou mesmo quando a vida ficou barulhenta? Tu quer ter sucesso ou tu quer provar que tu é capaz e que a tua vida tem valor? Tu quer a aprovação, a validação de alguém? Ou tu quer parar de sentir que tu precisa se provar o tempo todo pra todo mundo? Tu quer ter muitos amigos ou tu quer sentir que tu pertence a algum lugar? Tu quer ser reconhecido ou tu quer sentir que o teu esforço não é em vão, não tá sendo despercebido? Tu quer ter muito dinheiro ou tu quer sentir segurança e liberdade? Tu quer mudar de aparência ou tu quer olhar no espelho e se sentir satisfeita consigo mesma, se achar suficiente? Tu quer ser admirada ou admirado? Ou tu quer acreditar que tu é alguém importante? Tu quer se sentir alguém importante? Tu quer ser independente? Ou tu quer sentir que tu não precisa depender de ninguém pra ser amado? Tu quer ter uma carreira, tipo, mega incrível? Ou tu quer sentir que a tua existência tem um propósito maior? Tu quer ser perfeito ou tu quer evitar sentir vergonha de quem tu é? Tu quer controlar tudo ou tu quer se sentir seguro em um mundo onde nem tudo depende de você? Tu quer que tal pessoa goste de ti ou tu quer a confirmação de que tu é alguém amável? Tu quer ganhar uma discussão ou uma briga ou tu quer sentir que a tua voz é ouvida e ela importa? Tu quer ser indispensável ou tu quer ter certeza que ninguém vai te abandonar? Tu quer mudar de vida ou tu quer deixar de sentir que tu tá preso na versão atual de ti? Tu quer ser produtivo ou tu quer sentir que tu tá fazendo algo que vale a pena e que é garantido de que vai dar certo? Tu quer que dê tudo certo quanto antes ou tu quer parar de sentir ansiedade sobre o futuro? Tu quer mais atenção ou tu quer sentir que as pessoas te veem de verdade? Tu quer ser mais forte ou tu não quer ser vulnerável? Tu quer uma resposta ou tu quer aliviar a incerteza que tá te consumindo? Tu quer conquistar alguém ou tu quer sentir que tu é desejável? Tu quer ser lembrado
Ou tu quer sentir que tu significou algo para as pessoas da sua vida? Tu quer viver uma nova fase ou tu quer acreditar que existe uma versão tua que finalmente vai viver em paz? E por final, tu quer que tudo mude na tua vida? Ou tu quer só sentir descansada e em paz com a tua vida? São coisas a se refletir, porque como eu falei lá em cima, ai gente, tá muito frio. Como eu falei lá em cima, atrás de toda incerteza, ou atrás, no caso, de toda. ah, Deixa eu olhar lá, porque eu quero usar exatamente a frase. Por trás de todo anseio insatisfeito existe uma verdade oculta. E a gente sabe quem é a verdade. Que Jesus falou que ele é a verdade. Jesus is the truth. You know. E talvez o problema não seja que tu ainda não encontrou aquilo que tu procura. Talvez tu esteja tentando buscar em coisas finitas aquilo que só um Deus infinito consegue preencher. Porque as pessoas podem amar você, mas elas não podem te salvar. E eu nem tô falando de salvação, porque a gente é crente e a gente tem que cuidar desse ponto na nossa vida. Mas tô falando de salvar dos teus próprios anseios, dos teus próprios medos, dos teus próprios pecados, dos teus próprios traumas, das tuas próprias disfuncionalidades. As pessoas não podem te salvar de si mesmo, sabe? E as tuas conquistas podem até te fazer muito feliz. E espero que façam, na verdade. Mas elas não são o suficiente para te completar e te fazer uma pessoa satisfeita. Tu pode se tornar tudo aquilo que tu sempre quis ser. Mas se Jesus não for suficiente, ainda vai faltar alguma coisa. E com alguma coisa eu quero dizer tudo, tá? Vai faltar só o mais importante na sua vida. Porque o coração humano não foi feito para ser preenchido com coisas finitas, mas foi feito para descansar em um Deus infinito. Porque nós somos divididos em corpo, alma e espírito. E a gente está destinado a uma eternidade. E essa eternidade, seja no céu ou no inferno, ela existe. Então, a gente precisa ser preenchido por algo assim. E as coisas dessa terra, todas elas vão e vêm. É instável, não é garantido. Então, fiquem aí com essa reflexão. E busquem, pois, em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e todas as coisas lhes serão acrescentadas. Então, colocar Deus em primeiro lugar não é largar a faculdade, largar o trabalho e viver nas ruas só falando de Jesus. Acho que estourou um pouco pra vocês, né? Mas é colocar Jesus em primeiro lugar, é ser satisfeito em Deus, é pedir um coração alinhado às vontades dele e pedir que você seja um homem ou uma mulher segundo o coração de Deus. Porque quando Deus alinha o teu coração com o coração dele, os teus quereres vão ser os quereres de Deus. E quando isso acontecer, tu pode orar pedindo aquilo para Deus e Deus vai te conceder. Porque tu vai estar na vontade de Deus, tu vai estar vivendo uma plenitude. E aqui diz: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. E isso nada mais é do que simplesmente o que eu quero falar para vocês agora no final. Que Jesus, ele não pede uma parte da nossa vida, ou seja, Jesus não quer estar dentro de uma caixinha chamada igreja que te vê todo domingo, ou toda terça, ou toda quinta, ou toda quarta, ou todo sábado. Não sei que dia você vai na igreja, mas Deus não quer te ver uma, duas, três vezes na semana, e mesmo que tu vá todos os dias pra igreja não é sinônimo de Jesus, sinto lhe informar. E se você tem essa vida com Deus e quando você vai na igreja você realmente vive Jesus, parabéns, você tá no caminho certo. Mas ele pede o teu coração inteiro, ele não quer estar numa caixinha onde tu vai falar com ele na igreja, aí tu vai pra faculdade e daí é outra caixinha, e daí teus amigos são outra caixinha, e daí tua família é outra caixinha, e daí assim vai por diante, teu trabalho. Não, mas Deus quer ser a base da tua vida. Deus quer que todos esses pilares que sustentam quem você é, que nem no Divertidamente, todos aqueles pilares, sabe, que ficam em volta do centro, que eles sejam baseados em Cristo. Então, Cristo é a base e os pilares vêm aqui. Então, quando um pilar cai, tu tem a sustentação de Cristo na sua vida, entendeu?
E por isso eu digo, sejam apaixonados por Cristo. E eu vou repetir isso quanto mais eu precisar. Sejam apaixonados por Cristo, sejam vulneráveis na presença dele, sejam sinceros. Essa semana mesmo, eu fiquei muito chateada com Deus por causa de uma coisa, e eu cheguei em Deus e falei, Deus, tô chateadíssima contigo, porque aconteceu isso, isso, isso. E Deus, no mesmo dia, ele foi lá e eu conversando com um líder, falei sobre isso, e ele literalmente me respondeu, através, ele usou esse líder pra falar comigo e me respondeu, e eu falei, desculpa, Deus, eu não devia ter duvidado do Senhor, não devia ter ficado chateada contigo. Mas é exatamente sobre isso. Tu pode ter um diálogo aberto com Cristo que nem eu tô tendo com você, sabe? Vocês não estão aqui na minha frente agora, mas eu sei que vocês estão me assistindo e me ouvindo. E é a mesma coisa com Deus. Eu posso não ver ele de fato, mas eu sei que ele tá me vendo e me ouvindo. E ele me responde. E quanto mais apaixonado por Jesus tu é, mais satisfeito em Cristo tu vai ser. E outro ponto importante, que é no mesmo caminho, tenha fome e sede pelo Espírito Santo. Busca sem cessar. É uma coisa surreal, surreal. Sério, é surreal. Esse final de semana, nesse mesmo dia que Jesus me respondeu sobre eu estar chateada com ele, eu busquei a ele e ele diversas vezes veio e me tocou, falou comigo, usou pessoas para falar comigo. Esse final de semana foi, na verdade, muito atípico, porque foi muito intenso as coisas que eu vivi com Deus. Mas, em específico, eu orei em línguas, e não em línguas estranhas, que nem. Não lembro onde é que tá, confesso. Gálatas, Coríntios? Acho que é Coríntios, não sei. Fala sobre as línguas dos anjos, as línguas estranhas. Mas eu orei em 4 idiomas que eu não sou fluente. Na verdade, o único idioma que eu me considero meia boca é o inglês. E no máximo, assim, ó, pouquitito de espanhol. Pouquinho de espanhol. E eu orei em inglês, em espanhol, em francês e em italiano. E foi surreal a presença de Deus naquele momento. Foi surreal. E eu desejo que todos vocês vivam isso, sabe? Não que vocês partilhem dessa verdade pela experiência dos outros, pelas minhas experiências, mas que vocês vivam as experiências de vocês com Cristo. Só que a fome e a sede pelo Espírito, ela precisa ser todo dia, de certa forma, alimentada. É irônico, né? Porque tu precisa ter fome e sede, só que tu precisa alimentar isso para tu ter fome e sede. E como é que a gente alimenta essa fome? Disciplinas espirituais, óbvio. Andar com pessoas que tenham tanta fome e sede. Então, inclusive, assim, se tu não tem o desejo e a fome e a sede de Cristo pelo Espírito Santo, se tu não é apaixonado por Jesus, tu olha e fala assim, cara, eu poderia ansiar mais de Deus, anda com pessoas que tenham fome e sede do Espírito. E ande com pessoas que são apaixonadas por Cristo. Porque essa essa troca, essa irmandade que vocês vão construir, vai fazer com que você deseje mais de Deus e mais Espírito, dia após dia, e até que tu chegue no mais íntimo e profundo relacionamento com Deus. E aí você vai entender tudo que eu estou dizendo sobre ser satisfeito em Cristo, sobre ter uma amizade com Deus, sobre chegar e poder ser mega vulnerável com Ele e falar: Senhor, eu não gostei de tal coisa, estou chateada contigo, e Ele te responder, e você pedir desculpa e Ele te perdoar, porque é um relacionamento, precisa de diálogo, entende? Então, tá meio torto. Então, é exatamente isso. E essa insatisfação não é resolvida quando você encontra mais coisas, seja consumismo, seja casamento, seja. Porque você não pode, na verdade, todo casamento que é iniciado com a vontade de, do sonho de casar, mas sem o preparo e a maturidade para isso, ele está fadado ao fracasso. E isso é muito triste. Porque a gente quer casamentos que durem, casamentos que não acabem em divórcio, e a gente quer ver famílias felizes, ver pessoas, nossos amigos, nossa família satisfeita em Cristo. E aí sim viver vidas saudáveis e casamentos saudáveis. Então, como eu tava falando, a insatisfação não é resolvida com mais coisas, com casamento, com
carreira, com conquista de algo grande que você planejava, mas ela é resolvida com mais de Cristo. E quando você tem mais de Cristo e o seu coração está alinhado com o dele, muitas portas se abrem. Basicamente é isso que eu tenho para falar para vocês. E na verdade eu vou até deixar uma reflexão que eu tô lendo um livro. Inclusive, talvez eu faça uma resenha dele para vocês depois. E nesse livro ele fala assim, ó, quando a gente pergunta para uma pessoa, para alguém, no caso, vamos encenar a cena aqui. O que que é o amor para vocês? Muitos de vocês podem me dizer que o amor é ficar mesmo quando a vida fica difícil. Muito provavelmente, em alguma parte da vida de vocês, o abandono foi algo crucial que machucou vocês. Se vocês me responderem que o amor é respeitar e apoiar os seus sonhos, os seus objetivos, é porque muito provavelmente em algum momento da sua vida você foi negligenciado por alguém que você amava e foi desmotivado por essa pessoa e não era isso que você esperava dela. Então, se vocês precisam de um empurrãozinho para saber por onde começar, o que é o amor para vocês? O que é que, de certa forma, vocês passaram na sua vida, na sua infância, que, que traz esse anseio incerto, sabe? Que traz essa incerteza, que traz essas dúvidas, que pode gerar insatisfação, que Jesus pode curar e transformar e ser satisfeito. Chega em Deus, fala dos seus traumas, fala da sua caminhada, da sua bagagem, do que você carrega. E, se necessário, faça terapia. E, se necessário, vá no psiquiatra também, é interessante. Eu vou no psiquiatra, eu vou no psicólogo, gente. E é maravilhoso tu poder ter esse cuidado com a tua saúde mental. Isso também faz toda a diferença. Mas Jesus é suficiente e ele colocou médicos aqui na Terra para as pessoas doentes. Então, se você não tá num estado normal, se você tá disfuncional demais, busca ajuda. Se você tem alguma neurotipicidade, busca ajuda. Você não tá sozinho nessa, você tem uma família, você tem amigos, você tem uma comunidade, mas acima de tudo você tem Jesus. Você tem Jesus. E eu acredito que não tenha nada impossível para ele. E se você tem essas coisas, Jesus pode te curar. Mas ele tem que ser tudo na sua vida, ele tem que ser suficiente para você. Tá bom? Um beijo, um abraço e até a próxima, pessoal.